Em ordem cronológica, mostraremos os 10 piores momentos da história dos Estados Unidos. Número 1. A Trilha das Lágrimas em 1838. A Trilha das Lágrimas foi a realocação do movimento dos nativos americanos, incluindo muitos membros da nação Cherokee, Creek, Seminole e Choctaw, entre outros nos Estados Unidos, de suas terras para o território indiano atual Oklahoma, no oeste dos Estados Unidos. A frase originou-se de uma descrição da remoção da nação Choctaw em 1831. Muitos nativos americanos sofriam de exposição, doença e fome enquanto estavam a caminho de seus destinos, e muitos morreram, incluindo 4.000 dos 15.000 Cherokee realocados. Em 1837, 46.000 nativos americanos dessas nações do Sudeste tinham sido removidos de suas terras, abrindo assim 25 milhões de acres para assentamento por europeus americanos. Número 2. A decisão de Dred Scott, em 1857. A decisão de Dred Scott foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que determinou que pessoas de ascendência africana importadas para os Estados Unidos e mantidas como escravos, ou seus descendentes, sejam eles ou não escravos, não eram protegidos pela Constituição e nunca poderiam ser cidadãos dos Estados Unidos. Também considerou que o Congresso dos Estados Unidos não tinha autoridade para proibir a escravidão em territórios federais. A Corte também decidiu que, como os escravos não eram cidadãos, eles não poderiam processar no tribunal. Por fim, a Corte decidiu que os escravos, como chattel ou propriedade privada, não poderiam ser retirados de seus proprietários sem o devido processo legal. Número 3. A Batalha de Antietam, em 1862. A Batalha de Antietam, travada em 17 de setembro de 1862, perto de Sharpsburg, Maryland e Antietam Creek, como parte da campanha de Maryland, foi a primeira grande batalha na Guerra Civil Americana a acontecer em solo norte. Foi a batalha de um dia mais sangrenta da história americana, com cerca de 23.000 baixas. A União teve 12.401 vítimas e 2.108 mortos. As baixas confederadas foram de mais de 10.000, com 1.546 mortos. Isso representava 25% da força federal e 31% da confederação. Mais americanos morreram em 17 de setembro de 1862 do que em qualquer outro dia na história militar do país. Vários generais morreram como resultado da batalha, incluindo o Major James, Joseph K. Mansfield, Israel B. Richardson, entre outros, todos mortalmente feridos. Número 4. A queda da Bolsa em 1929. Uma queda maciça no valor do mercado de ações ajudou a desencadear a Grande Depressão, que durou até que o aumento da atividade econômica, estimulada pela Segunda Guerra Mundial, fez o país voltar na direção certa. A Grande Depressão teve efeitos devastadores em praticamente todos os países, ricos e pobres. Renda pessoal, receita fiscal, lucros e preços caíram, e o comércio internacional caiu meio a 2/3. O desemprego nos Estados Unidos subiu para 25% e em alguns países subiu até 33%. Cidades de todo o mundo foram duramente atingidas, especialmente aquelas dependentes da indústria pesada. A construção foi praticamente interrompida em muitos países. A agricultura e as áreas rurais sofreram com a queda de aproximadamente 60% nos preços das culturas. Número 5. Campos de sepultamento em 1942. O governo dos Estados Unidos chegou à conclusão de que internar cidadãos nipo-americanos era a melhor de uma série de opções ruins. Cerca de 100.000 nipo-americanos acabaram em campos. O presidente americano, Roosevelt, assina a Ordem Executiva 9066 em 19 de fevereiro, arrancando japoneses americanos na costa oeste para ser enviados para campos de internação. A ordem levou à internação de japoneses americanos, ou Ajas, americanos de ascendência japonesa. Em cerca de 120.000 japoneses étnicos foram mantidos em campos de internação durante a guerra. Dos japoneses internados, 62% eram Nisei, americanos, japoneses americanos de segunda geração e, portanto, cidadãos americanos, ou Sansei, japoneses de terceira geração, também cidadãos americanos. E o restante eram Issei, imigrantes japoneses e alienígenas residentes, japoneses americanos de primeira geração. Número 6. A queda da bomba.
foi tomada a decisão de lançar bombas atômicas contra civis japoneses, matando cerca de 200 mil pessoas no total para encurtar a guerra. Ignorou completamente o fato de que a guerra é entre exércitos, não entre civis. Na segunda-feira, 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15 minutos, a bomba nuclear Little Boy foi lançada em Hiroshima por um bombardeiro americano, B-29, o Enola Gay, matando diretamente cerca de 80 mil pessoas. No final do ano, lesões e radiação trouxeram o total de baixas para 90 mil a 140 mil pessoas. Aproximadamente 69% dos prédios da cidade foram completamente destruídos e cerca de 7% foram severamente danificados. Em 9 de agosto de 1945, Nagasaki foi alvo do segundo ataque de bomba atômica do mundo e segunda bomba de plutônio. Às 11 horas e 2 minutos, quando o norte da cidade foi destruído e cerca de 40 mil pessoas foram mortas pela bomba apelidada Homem-Gordo. De acordo com as estatísticas encontradas no Parque da Paz de Nagasaki, o número de mortos pelo bombardeiro atômico totalizou quase 74 mil, bem como outros 75 mil feridos, e outras várias centenas de milhares de pessoas morrendo devido à precipitação e outras doenças causadas pela radiação. Número 7. A Baía dos Porcos em 1961. A decisão de Kennedy de prosseguir com a invasão e depois negar-lhes apoio aéreo condenou toda a empreitada ao fracasso. O plano foi lançado em abril daquele ano, menos de 3 meses depois que John Kennedy assumiu a presidência nos Estados Unidos. As Forças Armadas cubanas, treinadas e equipadas por nações do Bloco Oriental, derrotaram os combatentes exilados em 3 dias. As más relações cubano-americanas pioraram com a crise dos mísseis cubanos de 1962. A invasão é frequentemente criticada por tornar Castro ainda mais popular, adicionando sentimentos nacionalistas ao apoio às suas políticas econômicas. Após os ataques iniciais nos aeródromos cubanos, ele declarou a Revolução Marxista-Leninista. Ainda há exercícios anuais em todo o país, em Cuba, durante o Dia da Defensa, para preparar a população para a invasão. Número 8. Vietnã nos anos 60. Os Estados Unidos entraram na guerra para impedir uma tomada comunista do Vietnã do Sul como parte de sua estratégia mais ampla de contenção. Assessores militares chegaram a partir de 1950. O envolvimento americano aumentou no início da década de 60, com os níveis de tropas americanas triplicando em 1961 e triplicando novamente no ano seguinte. A guerra exigiu um enorme custo humano em termos de mortes, incluindo 3 a 4 milhões de vietnamitas de ambos os lados, e quase 2 milhões de laosianos e cambojanos, e mais de 58 mil soldados americanos. Uma emenda aprovada no Congresso americano, em resposta ao movimento anti-guerra, proibiu o envolvimento militar direto dos Estados Unidos após 15 de agosto de 1973. A ajuda militar e econômica dos Estados Unidos continuou até 1975. A captura de Saigon pelo exército norte-vietnamita em abril de 1975 marcou o fim da Guerra do Vietnã. Número 9. As Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Loucos terroristas atacam as Torres Gêmeas e o Pentágono, matando quase 3 mil americanos e desencadeando uma guerra contra o terrorismo. O Afeganistão invadiu para destruir os grupos Talibã e Al-Qaeda, que a própria América fez, treinou e armou para combater a invasão russa. A campanha ainda está em curso e se espalhou para os vizinhos Paquistão, Índia e Irã, destacando a incapacidade das forças americanas de conter a guerra. O ataque inicial retirou o Talibã do poder, mas as forças talibãs recuperaram alguma força desde então. A guerra tem sido menos bem sucedida em alcançar o objetivo de restringir o movimento da Al-Qaeda do que o previsto. Desde 2006, o Afeganistão tem visto ameaças à sua estabilidade do aumento da atividade insurgente liderada pelo Talibã, níveis recordes de produção ilegal de drogas e um governo frágil, com controle limitado fora de Cabul. Número 10. Iraque em 2001. A invasão do Iraque, com base em supostos relatórios dizendo que o Iraque possuía armas de destruição em massa, por fim nada foi encontrado, mas centenas de milhares de vidas destruídas. O presidente Bush admitiu mais tarde, como sendo o maior arrependimento da presidência, o fracasso da inteligência no Iraque. Em 2005, a Agência Central da Inteligência divulgou um relatório dizendo que nenhuma arma de destruição em massa havia sido encontrada no Iraque.
A invasão do Iraque foi fortemente oposta por alguns aliados tradicionais dos Estados Unidos, incluindo França, Alemanha, Nova Zelândia e Canadá. Seus líderes argumentaram que não havia evidências de armas que justificasse a invasão ao Iraque. Em 15 de fevereiro de 2003, um mês antes da invasão, houve muitos protestos mundiais contra a guerra do Iraque, incluindo um comício de 3 milhões de pessoas em Roma, que entrou na lista de recordes como o maior comício anti-guerra de todos os tempos. De acordo com estudiosos, mais de 36 milhões de pessoas em todo o mundo participaram de quase 3 mil protestos contra a guerra do Iraque, mas a decisão permaneceu e o Iraque foi invadido.